Vamos nos colocar em pé. Salmos 73. Nós vamos estar lendo aqui ele inteiro. Eu vou estar falando um pouco sobre isso. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade do ímpio, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corruptos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e água do copo cheio se lhe espreme. E dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e lhe aumentam as riquezas. Na verdade, que é vão ter purificado meu coração, e lavado a minha mão na inocência, pois todo dia tenho sido afligido, castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim: eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição, como cai na desolação quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz como um sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acorda, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e me sinto picado nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em prova. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu corpo desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando-se, desviam-te de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amém? Irmão, aqui nós estamos podendo aceitar? Irmão, nós estamos falando de um homem que Deus se agradava muito, o chamado de Asaf. Asaf, ele era maestro. Asaf era compositor. Ele fazia músicas. Asaf, ele era maestro, ele cuidava de um coral. Mas Asaf tinha uma fidelidade muito grande com Deus. Ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Mas teve um momento que Asaf começou a dar uma olhadinha lá fora. Ele começou a olhar a prosperidade
Eu não quero dizer que nós temos o desejo de ficar ricos, mas nós temos o desejo de ter uma vida próspera. Nós temos o desejo de ter saúde. Nós temos o desejo de ter os nossos filhos abençoados e prósperos. Mas de repente Asaf, ele começou a olhar e ele vê a necessidade dele, vê a necessidade da família dele, e ele começou a olhar e falar: como pode, Senhor, este ímpio que não tem a ti, esses ímpios que sempre está ali, vamos dizer aí, no boteco, bebendo, né? Que estão nas danceterias da vida, que estão aí aproveitando a vida, estão viajando para outros países, estão viajando e gastando a sua fortuna. E eu sonhei de ir pelo menos numa cidade próxima. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu tenho desejo de conhecer um estado, não tenho dinheiro para isso. Eu tenho desejo de conhecer um país e eu não tenho esse dinheiro para isso. Então, irmão, ele começou a olhar os sonhos que ele tinha, os desejos que ele tinha como homem, e olhar também e ver: puxa vida, eu sirvo a Deus, eu estou direto no tempo, servindo a Deus, eu estou ali trabalhando duramente, e muitas das vezes nem sequer falto do tempo, sempre estou ali no meu trabalho, envolvido com o meu trabalho, fazendo tudo com excelência para Deus, fazendo de coração para Deus. Mas, Senhor, por que o ímpio lá fora é mais abençoado do que eu, que sirvo a Ti? Isso daí formou uma confusão na vida de Asaf. A Bíblia nos relata que ele falou assim: ó, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Agora, pensa bem, ele não fazia parte do povo de Israel? Por que será que ele falou assim, ó, bom é Deus para Israel? Nesse momento, irmão, que ele falou isso, ele estava com o coração tão azedado que ele não se colocava mais e fazia parte do povo de Israel. Ele estava no momento ali que dá a impressão até que ele olhava para o povo de Israel e via alguns sendo abençoados, né? E ele falou: bom, eu não faço parte desse povo, né? E aqui ele fala aqui: para com os limpos de coração. Também ele olhava para ele não via isso no coração dele. O coração dele estava um coração amargo, um coração invejoso, que a Bíblia fala aqui. Ele estava sentindo inveja, ele estava ali ficando oprimido por ver a prosperidade. Então ele estava aqui falando assim, ó, o Senhor é bom para Israel e para com os ímpios de coração. Aí ele fala dele, ele começa a relatar aqui: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Aqui ele mesmo relata: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade do ímpio, porque não há perto em sua morte, mas firme está na tua força. Não se acham em trabalho, como muita gente, nem são afligidos, como outros homens. Então ele começou aqui a relatar ali na oração dele, neste momento aqui de quebrantamento, e ele começou a abrir o coração e falar: Deus, olha, eu sou teu servo, eu trabalho na tua obra, tudo que eu vou fazer para o Senhor é tudo abençoado. O Senhor me abençoa, o Senhor me dá louvores para me compor, o Senhor me usa para me reger o coral, o Senhor me usa em todas as áreas que eu preciso que o Senhor me use, mas eu estou triste. Eu não estou me conformando com isso. Por que os ímpios têm prosperado? Por que os soberbos têm prosperado? Então, ou seja, talvez
dentro da família de Israel também tinha soberbos. Pessoas arrogantes, pessoas que humilhavam ele. Pessoas que quando ele chegava, talvez no templo, eram humilhadas. Porque as pessoas olhavam de cima. E ele se sentia, praticamente, vamos dizer aqui, na linguagem de hoje, um João Ninguém. Tipo assim, olha, você não é ninguém. Tem pessoas, irmão, que olham pra gente, que a gente se sente menos de uma mosca, sabe? É verdade mesmo. Tamanha arrogância e orgulho que pesa na vida das pessoas. E ele começou ali a olhar várias partes. E ele começou a desabafar com Deus. Ele começou a falar para Deus: Senhor, meu coração está com inveja. O meu coração, Senhor, está totalmente sujo. Eu não tenho sentimento bom. Quando eu olho para a família de Israel, eu não me vejo lá dentro mais. Por quê? Porque eu vejo tudo isso. Então, queridos, o que eu quero falar para você nessa noite? Que cada um de nós temos momentos desse que Asaf teve. Apesar de você ter um ministério, apesar de você carregar um título, apesar de você ter uma credencial, apesar de você ter uma família que aos olhos seus ainda é bem sucedida, você sempre vai olhar e vai ver faltando alguma coisa. Porque o ser humano nunca está contente com nada que faz. Eu aprendi em muitas crises que eu enfrentei logo que eu casei. Antes de eu casar, eu enfrentava uma crise. Depois que eu casei, eu enfrentei outra crise. E essa crise que eu enfrentei foi por causa de um acidente que eu sofri. E nós perdemos o único carro que nós tínhamos. Não era novo, não, era um carrinho. E nós servíamos no templo, irmão. Nós usávamos aquele carro para ir para a casa de Deus, para servir no templo. E eu lembro que eu fiquei 1 ano e 2 meses sem colocar o meu pé no chão, porque eu não aguentava, de tantas dores que eu sofria. Eu tive um nervo inflamado. E eu não podia engessar, mas também não podia andar. E o médico sempre falando: não tem cura, não tem cura. Você vai ter que acostumar com isso daí. Nunca mais eu vou poder colocar um salto alto, por exemplo, né? A mulher gosta muito de usar. Eu não podia. E eu fiquei 1 ano e 2 meses. Mas eu também vou falar para você que Deus fez um milagre na minha vida. Que Deus usou, na época, uma pastora onde eu congregava ali. E ela falou: tive uma visão com você, de estar ungindo a tua perna. E você estava recebendo a cura. E eu vou fazer do jeito que eu vi na visão. E você vai receber a cura. Eu me lembro até hoje que ela me colocou no meio do corredor da igreja, perto do púlpito, sentada, e ungiu as minhas pernas. A partir daquele momento, eu nunca mais tive problema. Comecei a dar salto, comecei a correr, eu comecei a andar normalmente, irmão, como estou andando aqui. Fui curada. Mas eu passei, irmão, um momento financeiro muito grave. Nós não tínhamos condições. Fazia 4 meses que nós tínhamos casado, eu e meu amor. Nós estávamos ali 4 meses casados já, enfrentando essa guerra. O meu esposo, toda a correria que ele tinha que fazer era de a pé. E muitas das vezes faltava até um passo de ônibus para ele. Ele falava: não, eu vou mesmo até o centro andando, depois eu volto de ônibus. E muitas dificuldades aconteceram. E não foi um dia, 2 dias, não foi alguns meses, não, foi anos. Foi anos. E nós com problemas na igreja na época que nós estávamos, que o inimigo se levantou dentro da igreja, e eu e meu esposo passando uma situação muito difícil financeiramente, sem uma ajuda, irmão, do próprio pastor da igreja. O pastor, ele não ia me visitar, e eu com esse problema de ficar muito em casa, eu fiquei em depressão, eu fiquei muito mal. E eu me lembro um dia que ele chegou. Ele entrou na minha sala, foi a única vez que eu vi ele fazendo a visita para mim. E quando eu falei para ele: pastor, eu estou tomando remédio
remédio de depressão. E ele olhou para mim e falou: remédio de depressão é para fraco. Depressão é para pessoa fraca. Aquilo acabou comigo, irmão. Eu já estava doente. Emocionalmente, eu acabei levando aquela pancada. E eu me lembro que, naquele momento, eu perguntei para mim mesmo se valia a pena eu estar fazendo todas as coisas na casa de Deus, e no momento que eu mais necessitava e precisava, eu não tive o apoio. E muitas vezes na minha vida, irmão, eu passei por essas situações difíceis. Eu me lembro de muitos testemunhos. Se eu fosse contar para você, relatar para você, muitos aqui não conhecem meu testemunho, mas o testemunho meu é um testemunho muito forte, que começou quando eu tinha 2 meses de vida, e o diabo tentou me matar. Eu lembro que o meu pai e minha mãe, eles ficaram ali na beira da cama deles, comigo praticamente morta. Eu não tinha vida mais. A minha mãe levantou para dar um remédio para mim, e eu estava gelada, estava ali roxa, sem vida mesmo. Ela colocou a mão no meu coração, não funcionava mais. Nem não respirava mais. E eu me lembro que meu pai, ele dobrou o joelho de um lado da cama, minha mãe do outro. Eles falavam ali para mim, relatavam para mim. Eu fui criada ouvindo esse testemunho do meu pai e da minha mãe. E ele falou assim: Senhor, eu pedi tanto uma filha para o Senhor, porque até aquele momento ele tinha 4 filhos. 4. Um nasceu morto e tinha os 3. E ele estava querendo muito uma filha mulher. Mas em 2 meses, irmão, deu ali 2 doenças bravas em mim. E aquilo acabou comigo. Mas ele, ponhando a mão, ele suplicou a Deus para devolver a vida para mim. Aquele tempo não tinha, que nem hoje o Corujão, né? Não sei se tem ainda o Corujão da noite, né? Meus pais eram pobres. Nós vimos de uma família muito pobre. E com muita dificuldade, meu pai criou nossos irmãos. E me criou. E naquele momento, ele não podia fazer mais nada, porque eu não tinha vida. Ele achou por bem orar. E Deus devolveu a minha vida. E hoje eu estou aqui. E por muitas vezes, em crises como Azaf teve, muitas vezes, eu cheguei muitas das vezes em Deus e falei: Senhor, por que o Senhor permitiu de eu viver? Quantas vezes, irmão, no momento de angústia na minha alma, eu falava para Deus: por que, Senhor, o Senhor não ouviu a oração do meu pai e da minha mãe? Eu deveria ter morrido naquele dia. Eu estava gozando da felicidade de estar no céu com o Senhor. Eu não estaria passando por todas essas situações que eu estou passando. Mas o Senhor, Ele falava assim para mim: não fala assim. Não fala assim. Eu tenho uma obra para você concluir aqui na terra. E você vai concluir. Você vai concluir, você vai fazer. E os meus olhos, sempre carnais, falando: não vai acontecer. E Azaf, irmão, ele estava dessa maneira. A palavra fala também que ele tinha um coração azedo. A palavra fala que quando Azaf ele ia para a igreja, ele fazia questão de entrar depois que começasse o culto. Talvez para não cumprimentar ninguém, ele estava com o coração azedo. Ele não tinha motivo de estar ali. Ele, quando acabava o culto, ele era o primeiro a sair. Antes da mesa apostólica, lá estou indo. E sabe por quê, irmão? O coração está vazio. Quantos de nós fazemos isso, irmão, quando o nosso coração está azedo? E não é azedo por irmão. É azedo pelas coisas que acontecem na nossa vida. Porque muitos chegam na igreja, dá aquele sorrisinho, cumprimenta. Ah, tá tudo bem, irmão, tá tudo bem. Sabe que Deus conhece o íntimo do teu coração. E sabe que não está bem. E sabe que você, dentro do teu coração, está passando por muitas situações difíceis. E nós não conseguimos enganar o nosso Deus, irmão.
para ele: nossa, por que essa pessoa é tão amarga? Né? Por que essa pessoa é tão infeliz? Por que essa pessoa é tão difícil de relacionamento? Mas, irmão, todos nós carregamos uma história. Todos nós. Mas não quer dizer que você e eu temos que aceitar esta história. Porque Deus escreveu uma nova história na nossa vida. E essa história que Deus escreveu é somente para mim, é somente para você. Porque as nossas digitais não é igual. Verdade, pai. Vai tirar seu documento. Você não tem a digital igual do seu irmão. Cada um tem a sua. Então, irmão, no reino de Deus, cada um tem seu chamado. No reino de Deus, cada um tem seu ministério. No reino de Deus, Deus chamou pessoas ali especiais para poder assumir um trabalho que Ele olhou para você e falou: você pode fazer esse trabalho, hein? Eu vejo todo o potencial em você nesse trabalho. Então, irmão, não adianta nós querermos brigar com Deus. E quando nós for brigar com Deus, assim, brigar que eu falo assim, né, de estar orando a Deus e falando: Senhor, puxa, eu estou vendo esse dom aqui, né? Porque já aconteceu comigo também. Eu gostava muito de adorar a Deus, como gosto, amo demais. Eu diria para você que eu tenho uma certeza absoluta de uma coisa: eu tenho um chamado para adorar a Deus. Eu tenho um chamado, e esse chamado, eu tive já muita perseguição na minha vida por causa desse chamado. Muitas das vezes eu tentei ir para o outro lado, já que estão brigando comigo aqui, eu vou pregar, eu vou fazer oração, intercessão. Mas, irmão, em todos os trabalhos que eu fiz até hoje, eu diria para você, sempre a confirmação foi louvor. Foi louvor. Desde os 3 anos de vida que eu adoro o Senhor. Eu adorava o Senhor com meu pai, né, fazia uma dupla, a gente saía, meu pai era evangelista e nós saíamos por aí pregando, ele pregando a palavra e eu louvando ao Senhor com ele. E fomos criados assim, adorando ao Senhor. Mas o que eu quero te dizer? Quando eu falo de adorar o Senhor, irmão, a adoração não é só você chegar aqui, pegar esse microfone e cantar. Sabe qual que é a perfeita adoração? Quando você tem uma vida com Deus. Uma vida de consagração a Deus. Uma vida na qual você é feliz de estar na presença de Deus. É muito bom estar no templo, mas é muito bom nós adorar o Senhor em casa. É muito bom estar no templo, mas é importante demais quando Deus olhar para nós, ver em nós um coração puro, um coração reto, um coração que se não se desvie daquilo que o Senhor ensinou. E eu me lembro que muitas vezes o meu pai e minha mãe, ele tinha essa dificuldade, porque muitas vezes nós passamos por momentos difíceis. Eu tenho aqui meus irmãos comigo, que acompanharam a nossa trajetória e sabem que não foi fácil chegar até aqui. Mas em todas elas, irmãos, o Senhor nos fez vencer. Tivemos muitos levantes, muitas tribulações. A gente teve muitas guerras travadas. Tem hora que muitas das vezes as pessoas olham para a gente e acham que foi de repente, numa explosão. Olha, os irmãos estão aqui, está tocando, está cantando, e não é, irmão. Nós estamos vindo de uma história de dores, de espinho. Nós não estamos aqui porque nós colocamos no coração: eu quero escalar o Guaravarinha. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou aqui. E não vamos ficar aqui. Se for você, o dia que não for mais para vocês ficar aqui, eu abro uma porta. E se Deus não abriu, irmão, por quê? Saiu. Por que saiu? Eu não sei o porquê que Deus me leva a falar para você. Talvez você está aqui e você está como se estivesse no meio de espinhos. Esses espinhos estão te machucando.
vida com Cristo é espinhoso mesmo, irmão. Viu? A palavra do Senhor, ela fala que bem-aventurado nós somos. E ali cita várias coisas, inclusive a perseguição. Então, irmão, o que nós temos que aprender? Nós temos que aprender que Deus tem um chamado para cada um de nós. E nós precisamos aceitar o chamado de